Oi, gente, bom dia. A gente está aqui com o professor Diogo para fazer uma entrevista com ele sobre a carreira dele. Qual é o seu passatempo fora da escola? Bom, eu costumo me divertir um pouco com a minha família, a gente busca algum momento de lazer, cultura, tá? A gente frequenta, por exemplo, a escola de samba, então a gente tem costume de, aos finais de semana, ir na escola de samba, curtir um pouquinho. Muito legal. E por que você decidiu virar professor de educação física? Isso já era um gosto, né? Na verdade, assim, foi juntando os gostos que eu tinha. Sempre gostei de atividade física, sempre gostei de lidar com o público e também sempre gostei desde pequenininho de grupos de criança. Aí eu fui virando adolescente, adulto e gostando ainda de lidar com criança. E aí foi juntando isso e aí eu decidi fazer a faculdade de educação física, me encontrei nela, aí fui fazendo cada vez mais cursos, até hoje faço. E ainda lido também com a parte esportiva, porque eu também sou técnico de futsal profissional. E você seria professor de educação física dos maiores do ensino médio, por exemplo? Na verdade, eu trabalho em duas escolas e aqui no SESI eu trabalho com os menores. Na outra escola que eu trabalho, eu também tenho tanto os pequenos quanto os grandes. Então também dou aula para os grandes, tá? Entendi. Você tinha outras opções de carreira para seguir? Sim. Gosto também eu tinha, por exemplo, por arquitetura. Eu gosto também de as construções, fazer aquelas, como é que eu posso dizer, deixar cada local da casa como se fosse deixar estiloso, por exemplo, uma sala, a montagem da sala, a montagem do quarto. Então era uma parte que eu gostava também quando eu era pequeno, via revistas sobre isso. Também tinha a parte de turismo, porque eu gosto muito de viajar, conhecer lugares novos. E minha mãe tinha o sonho de fazer faculdade de Direito, porém ela não conseguiu por questões financeiras, questões da época. Ela tentou que eu fizesse, mas não era meu gosto, então eu acabei não... Foi uma frustração para ela, porém eu mostrei para ela que não era o que eu queria e acabei seguindo o que eu queria mesmo, que era trabalhar com o público e atividade física. E aí acabou dando certo, pelo menos até hoje estou feliz com a minha profissão. Tá bom. E como você era na adolescência? Bom, eu tive uma adolescência muito ativa, então brincava muito, tinha muitos amigos. A gente, na nossa época, né, nós tínhamos a opção e a oportunidade de ficar mais tempo com os amigos na rua, tá? Hoje em dia o perigo está maior, a gente sabe que tem muito mais carros circulando, então hoje em dia deixar crianças pela rua também não é tão seguro. Mas a minha infância e a minha juventude foi bem ativa e bem bacana. Tenho boas lembranças dessa época. Tá bom, muito obrigada, é isso. Eu que agradeço. Gente. Tchau. Pessoal, hoje a gente vai entrevistar a Jéssica e a gente vai falar sobre a vida pessoal e os hobbies dela. Jéssica, qual é o seu passatempo fora da escola? Vários, na verdade. Tem a questão do exercício físico, né, a musculação, a dança, que eu gosto muito de fazer, e a leitura também. Então, eu tenho vários que eu vou condensando e vou separando os tempos livres para ver o que é que eu consigo fazer. Já que você falou da dança, como foi entrar nesse mundo da dança? Tipo, só surgiu? Não, eu sempre gostei de dançar desde criança. Então, faz parte da minha cultura também, da minha família, todo mundo gosta de dançar, mas dançar informalmente, sem nunca ter feito aula. Então, me meto a dançar várias coisas. Mas, o fato de eu querer entrar é tipo assim, eu quero aprender algo diferente que não faz parte da minha cultura e algo que eu possa, né, acrescentar. Então foi mais por isso, pela curiosidade, mas o fato de eu gostar de dançar é o que me motiva. Então sempre quero aprender coisas novas relacionadas à dança. Entendi. Eu tenho que ir numa apresentação sua, professora. Por que você decidiu virar professora de língua portuguesa? No ensino fundamental 2, eu queria ser nutricionista. Aí quando chegou no 9º ano, começou a aula de física, de química, aí eu falei, professor, isso aqui vai ter muito quando eu fizer o curso de nutrição na faculdade? Aí ele vai ter bastante, né, sobretudo química. Eu falei, então vou desistir, não quero mais, porque era muito difícil para mim, exato, sempre foi muito complicado. E daí, quando eu cheguei no 1º ano do ensino médio, no primeiro dia de aula, o professor perguntou, tem alguém na sala que já sabe o que vai fazer? Aí eu e mais umas 2, 3 pessoas levantamos as mãos. E aí eu falei, eu quero fazer letras, eu quero ser professora de língua portuguesa. E ao longo do processo, eu nunca troquei.
eu sempre quis, eu brincava de ser professora quando criança, porque minha mãe é professora de língua portuguesa, foi professora a vida inteira, está aposentada. Então eu já brincava disso, mas não era algo que eu dizia, eu vou ser professora quando crescer. Me veio e eu escolhi no primeiro ano e eu nunca desisti, nunca troquei. E só acrescentei, né? Acrescentei o espanhol, porque eu já queria ser professora de língua portuguesa e acrescentei o espanhol ao longo do processo. Mas o fato de eu ver minha mãe, com certeza, é uma grande inspiração. Que eu digo para todo mundo que eu queria ser metade da professora que a minha mãe foi. A vida inteira, assim, de ser responsável, de fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, é mais essa questão mesmo de ter visto, de me inspirar e de querer sempre, mas eu quis nutrição por um tempo. Bem pouco tempo. Ó, já daí não ia ser mais minha professora Jéssica. Eu ia perguntar qual eram essas opções de carreira, mas você já respondeu, então vamos continuar nesse âmbito de professora. Qual é a maior dificuldade em questão de dar aula? Dar aula não é um problema. Imagina. Eu acho que é o que a gente menos trabalha, é dando aula. A gente trabalha muito fora da sala, em relação a preparar material, corrigir prova, preparar prova, e isso dá uma demanda, né, que desgasta um pouco. Estar em sala de aula é a parte mais fácil, dar aula, que é a sua pergunta. Estar em sala de aula com todo o processo é mais complicado no sentido da questão de os estudantes não estarem na mesma sintonia que você. Você quer ensinar, muitos não querem, quer dormir, aí tem o celular que interfere. Não é indireta, é direta. Não é isso, é que é muito complicado pra gente que se esforça e tá ali na frente e ver que tem 30 pessoas, né, às vezes um pouco mais, que quer dormir, que isso atrapalha o processo porque faz com que a aula não renda e não flua do mesmo jeito, porque você tem que parar para chamar atenção, fora outras coisas que vão acontecendo, que é o mais complicado. E o principal que eu acho, quando a família, quem está fora, não apoia o nosso processo dentro da escola. Porque ser professor não é difícil. Dar aula é a parte mais fácil. A questão é as outras demandas que o professor acaba tendo que atender, porque a gente acaba sendo psicólogo, mãe e pai muitas vezes, acolhe, é isso, aquilo outro, então são várias outras questões fora o pedagógico. Se fosse só o pedagógico, delícia. É muito mais do que só ser professor. Muito mais do que só estar ministrando aula. Mas eu gosto, não reclamo de nada, eu adoro. Adoro estar na escola. Vamos para a última. Como você era na adolescência, Jéssica? Conta pra gente. Abestalhada. Na verdade, eu era muito besta, muito besta, muito besta. Sempre, até hoje eu sou muito careta para muitas coisas, né, que são convencionais para outras pessoas. Mas na verdade eu sempre fui muito quieta. Escola, sentava na primeira cadeira, não era a CDF da sala, mas eu sentava na primeira banca, né, que na minha terra a gente chama de banca, na primeira carteira. E eu morria de medo que a minha mãe fosse chamada. Então jamais. Então, esse negócio de filar na prova que aqui chama colar, nunca. Eu deixava a questão em branco, mas eu entregava porque eu morria de medo de um professor dizer, vou chamar a sua mãe, já estava morrendo. Minha mãe sempre ia na escola esporadicamente, de surpresa, e às vezes o professor voltava no intervalo, Jéssica, comecei com a sua mãe agora na hora do intervalo. E às vezes o professor chegava, o pai, a mãe chegava, o diretor, vou levar você na sala dos professores que está aí no intervalo. Aí o professor já puxava a ficha ali, já falava. Então acontecia muito isso, que a minha mãe sempre foi muito presente. E aí, essa questão de eu ser muito, não é que era uma questão de querer ser certinha, mas eu tinha muito medo no sentido da minha mãe ser chamada por eu ter feito algo errado. Porque a minha mãe sempre foi professora e ela dizia, o professor você tem que respeitar. Então eu cresci muito com essa questão dentro de mim. Então por isso que algumas coisas que vocês fazem, eu falo, meu Deus do céu, não pode, o professor tem que respeitar. Mas é que eu cresci muito com esse exemplo da minha mãe. Então, minha mãe ser chamada porque eu fiz algo de errado era o meu maior medo. Então eu era muito de querer fazer as coisas do jeito que o professor dizia e obedecer e tá tudo certo, embora não fosse a CDF de tirar todas as notas das melhores do mundo. Mas eu me esforçava. E isso de brincar normal, coisas normais de criança, tudo dentro do eixo que era permitido. Nunca fiz nada que não fosse pra minha idade. Nem de assistir filme, que minha mãe me deixava e eu obedecia. Eu era besta, por isso que eu falei, abestalhado. Minha mãe disse, isso não pode, eu dizia, tá bom, tem que dormir às 8. Minha mãe não estava em casa, eu ia dormir às 8. Minha mãe queria que eu fosse assim. Jéssica, eu falei que era a última, mas posso perguntar do Matheus? Pode. Como vocês se conheceram? Ixi, a gente se conheceu na academia, convidado, 2018, 2019, geralmente 2019. Só que aí, depois a gente acabou se encontrando numa reunião do SESI em 2023, que aí foi quando a gente começou a se relacionar. Mas antes a gente era mais amigo, de se ver esporadicamente e mais de rede social. Mas em uma reunião do SESI, que
como ele é de festa de alumínio, por acaso alumínio teve um problema e acabou tendo que fazer a reunião aqui em São Roque, a gente acabou se reencontrando. Fazia um tempo que eu não via por causa da pandemia. E aí, Que legal. é isso. Curioso. Obrigado. Essa Por foi nada. a apresentação da Jéssica e a entrevista dela.